Olha, eu vivi o 8 de janeiro por dentro de uma forma dramática. Assim que ocorreu a tentativa golpista e a depredação de todos os prédios públicos, eu corri aqui para trabalhar e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes. E ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Então, essas pessoas foram condenadas. Elas não foram brincar e levar a família para passear na Praça dos Três Poderes, não. Elas foram tentar dar um golpe de Estado. Olha, a democracia... muitas pessoas morreram nesse país, por lutar pela democracia. Foram 21 anos que nós passamos um período de trevas aqui nesse país. Isso não se admite. Nós que lutamos e vivemos pela democracia, nós nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpista. Os golpistas que foram processados e condenados têm que cumprir sua pena. Na minha leitura, como jurista, isso é inconstitucional. Você não pode dar anistia para praticantes de crime que tentem abolir o Estado de Direito. Porque nada existe sem o Estado de Direito. A democracia, no meio jurídico, nós falamos, Karine, que é o princípio continente. Todos os demais princípios decorrem da democracia. Os direitos sociais, a dignidade da pessoa humana, decorrem porque tem democracia. Liberdade de expressão, de pensamento, de imprensa. Nós estamos aqui na casa da imprensa. Então não dá para se falar em anistia não, tá? Anistia é inconstitucional, é a minha opinião, expressarei sempre que puder. Acho que é uma proposta, falar de anistia nesse momento, eu acho que é uma agressão à população brasileira. O que nós temos que falar é de punição dos golpistas, não só criminalmente, como de punição aos danos que eles causaram. Nós já pedimos 100 milhões de reais de bloqueio de bens, tem mais de 20 milhões bloqueados para ressarcir o dano que eles causaram. Além de cumprir pena na cadeia, tem que pagar cada obra que eles quebraram, cada cadeira que eles quebraram no Supremo, cada luz que eles quebraram no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. Foram os 3 poderes agredidos. Eu quero perguntar a todas as pessoas envolvidas nessa discussão, o que é que elas viram no dia 9 de janeiro? Quando ela... Não. No dia seguinte. No dia seguinte. Como é que elas encontraram a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal? Essa gente mijou no tapete do Congresso Nacional. Vai ficar por isso mesmo? Eu acho que a sociedade espera uma outra perspectiva de todos nós, agentes públicos. Olha, 2 temas que estão sendo discutidos no GT Anticorrupção do G20, que são da fundamental importância para os países do G20 e em especial para a população brasileira. Primeiro, dizer que o Estado brasileiro é muito importante e é presente na vida das pessoas, entregando os direitos sociais, saúde, educação, previdência, saneamento básico, transporte, infraestrutura urbana. E o contribuinte brasileiro paga por isso. Então, nós temos a obrigação, todos os gestores públicos têm uma obrigação de aplicar de forma eficiente, com muita qualidade, o recurso da população. Então, esse recurso ele não pode ser dragado pelo mau gasto ineficiente e pela corrupção. Então, a gente sabe que um país como o nosso, com profundas injustiças, com profundas desigualdades sociais e regionais, nós temos que saber aplicar bem cada centavo da população. E por isso que nós estabelecemos, a partir do pedido do presidente Lula, que o combate à corrupção é uma das nossas prioridades. Este trabalho é liderado pelo ministro Vinícius, da Controladoria Geral da União, com o apoio, suporte decisivo da Advocacia Geral da União. Nós temos uma Procuradoria Nacional de Patrimônio e Probidade. E no G20, no GT Anticorrupção, nós discutimos 2 temas. Como aperfeiçoar a melhoria do gasto, aumentando o controle e a transparência dos recursos públicos aplicados em serviços públicos para o atendimento à população, e também os programas de integridade das empresas privadas, porque a gente sabe que o setor privado ele também é um ator importante. Nós temos agora um grande programa de desenvolvimento nacional, que é o novo PAC. Este novo PAC vai trazer 1,4 trilhões de reais de investimentos para o Brasil nos próximos 6 anos.
Você sabia, Karine, que mais da metade desse recurso, 800 e tantos bilhões desse novo PAC, são recursos privados? Então, interessa a sociedade que esses recursos sejam também bem aplicados, porque esses recursos vão ser aplicados em ações de interesse do Estado, porque é uma ação coordenada pelo Estado. Nós estamos falando de novas creches, novos hospitais, novas estradas, ampliação de portos, aeroportos, ferrovias, uma série de ações na área ambiental, ações na área de saúde, ações na área de ciência, tecnologia e inovação. Só no setor de portos, por exemplo, vou dar um exemplo, são 55 projetos prioritários, com mais de 150 bilhões de reais de investimentos previstos. É um conjunto muito expressivo de investimentos. Peguei um setor, mas para ilustrar a importância do papel do particular, do privado, da livre iniciativa nesse processo. Então, a atuação do trabalho anticorrupção é para fortalecer tanto a capacidade do Estado de bem aplicar os seus recursos, como também as empresas, que são parceiros fundamentais, e a sociedade brasileira depende, para o desenvolvimento econômico, para um crescimento econômico, que essas empresas estejam fortalecidas. Então, eu acho que é um trabalho que muito nos orgulha, e o Brasil, vou dar aqui uma informação para a população que está nos ouvindo nesse momento. O Brasil teve o seu trabalho de combate à corrupção no governo do presidente Lula reconhecido agora. Eu fui à China liderar uma comitiva a pedido do presidente, e um brasileiro, um advogado da União, Dr. Boni Soares, ele foi eleito vice-presidente da Globee Network, que é a rede da ONU de combate à corrupção, em reconhecimento ao esforço, ao trabalho do Brasil na luta anticorrupção. Então, este trabalho tem nos orgulhado, temos conseguido números muito expressivos, e no ano de 2023 nós recuperamos mais de 2 bilhões de reais de recursos desviados, recursos que foram desviados da saúde, da educação, de obras. Foi um aumento de 30% de aumento de recursos recuperados à luz do governo anterior de 22. Então é um número expressivo, mostra o compromisso e o trabalho do nosso governo na luta anticorrupção. Portanto, é um acordo que contou com uma ampla participação do poder público, da União e dos estados diretamente afetados na bacia do Rio Doce. Lembrando que a tragédia de Mariana, com o rompimento da barragem do Fundão, cuja responsabilidade era da Samarco, da empresa Samarco, que é uma empresa que é 50% capital da Vale, que é uma empresa brasileira, e 50% do capital da BHP, que é uma empresa australiana com capital londrino. Então, é por isso que nós fizemos um acordo com a parte privada, representada pela Samarco, que é a empresa diretamente responsável pelo evento, junto com essas duas empresas que têm um controle da Samarco. Este acordo é uma renegociação de um acordo que tinha sido feito em 2018. Portanto, quando o nosso governo assumiu, nós encontramos um acordo que tinha sido renegociado em 2018, a partir do primeiro acordo, que tinha sido feito em 2016, e este acordo era extremamente problemático. Por que ele era problemático, Karine? Vou explicar aqui aos nossos ouvintes. O acordo atribuía todas as obrigações para as empresas. Então, a indenização das pessoas, a recuperação do meio ambiente, a recuperação da bacia do Rio Doce, a construção de casas, a construção de infraestrutura, a construção de hospitais, centros de atendimento à saúde, à população, aos CRAs. Tudo isso era obrigação das empresas. As empresas tinham se comprometido com o poder público a atender às suas obrigações por meio de uma fundação chamada Fundação Renova. Quem é de Minas Gerais e do Espírito Santo sabe dos problemas que essa fundação tem e teve no passado. Então, dia 5 de novembro, Karine, Gabriel, infelizmente completam 9 anos da tragédia. 19 pessoas morreram, 3 pessoas ficaram desaparecidas, mais de 1,2 milhões de pessoas foram diretamente atingidas na região da bacia do Rio Doce. O presidente Lula assumiu e apresentaram para ele uma proposta de acordo que tinha sido elaborada no governo anterior. Essa proposta de acordo dava total quitação para as empresas e atribuía um valor de dinheiro novo para as ações coletivas no valor de 65 bilhões de reais. Nós, quando assumimos, nós ouvimos primeiro quem? As pessoas. Nós fomos lá, o ministro Márcio Macedo, Secretaria-Geral, fez uma ampla
escuta as comunidades, 11 cidades, 3 mil pessoas, plenárias, prefeitos foram ouvidos. Eu me reuni diversas vezes com vários atingidos, com representantes dos atingidos, principalmente o movimento pelos atingidos por barragem, que é um movimento social importante. Também ouvi diversas vezes os presidentes e relatores das comissões externas da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para entender quais eram as preocupações da população. Então foi um acordo feito com o povo, atendendo as preocupações da população, que este é o principal objetivo do governo do presidente Lula. Eu queria dizer para vocês uma coisa que é muito importante, que neste processo a gente precisa desmistificar. Nós atendemos, na celebração desse acordo, a uma reivindicação histórica do movimento social e da população. A população nos pediu que o Estado brasileiro, que o governo federal e que o governo dos estados assumissem as obrigações que as empresas elas não estavam cumprindo. Por exemplo, a questão ambiental. Muito importante a questão ambiental. Ao longo de 9 anos, as empresas não foram capazes de fazer, de fato, o trabalho ambiental na recuperação das bacias, na recuperação das nascentes, no reflorestamento daquela região. A saúde coletiva, Karine. Não construir os postos de saúde, os hospitais de referência. Aquela população foi muito atingida pelos minérios pesados que foram liberados ali com o rompimento da barragem do Fundão. Educação, ciência, tecnologia e inovação. Trabalho, fundamental. Programas de retomada econômica para investimento no trabalho, na recuperação do tecido produtivo daquela região que foi afetado. Então, o que é que o Estado brasileiro fez? Num trabalho conjunto do governo federal e do governo dos estados, o presidente Lula liderando, nós assumimos essas obrigações. Só que para isso as empresas tinham que indenizar e pagar ao Estado. O que é que nós identificamos? Que o valor que tinha sido negociado no governo anterior era insuficiente. 2 anos de negociação.